Graça e paz, que Deus te abençoe grandemente e poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje será um dia de boas notícias em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê que Deus ele pode enviar os seus anjos para te entregar boas notícias nesse dia de hoje? Então já escreva aí nos comentários. Sim, escreva aí. Eu creio que hoje será um dia de boas notícias. No livro de 2 Reis, capítulo 7, o versículo 3, vamos ler até o versículo 11. Eu quero levar uma mensagem ao seu coração que Deus falará grandemente nesse dia de hoje, nesse momento, ao seu coração. Mas já nesse momento, prepara aí o seu copo com água, sua garrafa com água, porque logo mais nós vamos realizar a nossa oração. Se você ainda não deixou o teu like, já deixa o teu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho na opção todas e compartilha com pelo menos 3 pessoas. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 3, o qual fala da profecia, de Eliseu, o qual Samaria estava passando por momentos de fome. Havia fome em Samaria. Havia fome em Samaria por causa dos inimigos. E assim diz a palavra de Deus: 4 leprosos revelam a fuga dos sírios. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Os sírios eram os inimigos do povo de Deus. E se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque, olha como é forte, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, o rei dos egípcios, para vir contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Veja que eram 4 leprosos que estavam caminhando para o arraial dos sírios. Mas olha o que Deus fez. Deus fez com que os inimigos, os adversários do povo de Israel batessem em retirada. Olha que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz no versículo 8: chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e o esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. Diga glória a Deus. Os leprosos disseram: este dia é dia de boas novas. Escreva aí nos comentários: este dia é dia de boas novas. E diz mais: e nós nos calamos, e se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciamos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros
dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar no interior da casa do rei. E o fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Os leprosos disseram: este dia é dia de boas novas. Vamos a Samaria, a cidade. Vamos até a casa do rei e vamos anunciar as boas novas, as boas notícias. Deus fez os inimigos do povo de Deus, os inimigos do povo de Israel, os inimigos, os adversários, fugir, bater em retirada. Creia, esse dia é dia de boas novas e o Senhor, em nome de Jesus Cristo, fará os teus inimigos, os seus adversários, bater em retirada. E os anjos do Senhor irá ao teu encontro, virá ao nosso encontro, nos dará boas notícias. Você crê? Diga: eu creio. Se você pode, na sua casa aí, medita sobre o livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 31, e também começando o capítulo 7 até o capítulo 8. Medita. Aí a palavra de Deus diz: cumpriu-se a profecia de Eliseu. Eliseu profetizou que ia haver abundância. E houve abundância. E as boas notícias chegou até a casa do rei, até Samaria, ao povo de Deus, que havia abundância. Você crê na palavra de Deus? Hoje é dia de boas notícias. Diga glória a Deus. Vamos orar? Então pegue o seu copo com água, é momento de oração. Pai, em nome do teu único Filho, amado Jesus Cristo, nós entramos diante da sua santa e gloriosa e maravilhosa presença em oração. Eu creio, Pai, este dia é dia de boas notícias. Senhor Deus, em nome de Jesus, envia o teu poder, envia, meu Pai, a sua graça, a sua misericórdia, o seu exército, meu Pai, os seus exércitos em nossos caminhos, para lutar, para guerrear contra os nossos inimigos, contra os nossos adversários, contra os nossos opressores, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e faz os nossos inimigos, faz os nossos adversários bater em retirada, faça os nossos inimigos e adversários fugir de diante de nós, meu Pai, fugir de diante dos nossos caminhos. E esse adversário talvez é a doença, a enfermidade, a angústia, a tristeza, a amargura, a miséria, o desemprego, a dívida, as brigas, as contendas, a confusão, a separação, o divórcio, a divisão. Ah, Senhor Deus, talvez sejam problemas espirituais, problemas no casamento, problemas na família, na vida financeira, no trabalho, problemas, meu Pai, que essa pessoa tem enfrentado já há anos, que esta opressão tem sobrevindo sobre a vida dela, talvez a maldição, talvez a obra maligna, o trabalho maligno, a oferenda maligna. Senhor, neste dia de hoje, faz os nossos inimigos, os nossos adversários bater em retirada, fugir, desaparecer no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus, que toda barreira, que todo impedimento, que toda amarração, que todo empecilho, que tudo aquilo que tem travado a vida dela, os caminhos dela, venha bater em retirada no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. E em nome de Jesus, envia os teus anjos poderosos para nos trazerem as notícias, as boas notícias nesse dia de hoje. Repreende o espírito de morte, repreende o espírito de acidente, de incidente, de tragédia, repreende o espírito maligno, o espírito do suicídio, o espírito da depressão, o espírito da insônia, meu Pai.
o espírito do mal, meu Pai. Mas em nome de Jesus, envia as boas notícias a todos nós, a nossa casa, a nossa família, Pai. É isso que eu peço ao Senhor e desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagre e abençoa a água. Que quem da mesma beber receba a cura, receba o milagre, receba a bênção e receba a vitória. Consagramos e abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Amém. Beba da água abençoada. E diga, em nome de Jesus, eu tomo posse do meu milagre. Glória a Deus. Hoje, em nome de Jesus, é dia de boas notícias. Você crê? Diga, eu creio e eu tomo posse. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Você, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho na opção todas e compartilha. E um grande abraço.